sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 5, o Lamento de Jó. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É importante nós termos esse retorno. O Lamento de Jó está baseado no texto bíblico em Jó no capítulo 3. É importante que você leia todo o capítulo 3. Como objetivo geral, nós temos explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. E como objetivo específico, esclarecer, em primeiro lugar, que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como escape. Em segundo lugar, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E, terceiro lugar, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Bem, nessa lição de número 5, que é baseada no capítulo 3 do livro de Jó, nós temos então um momento em que Jó lamenta. Na lição anterior nós vimos as situações mais adversas que aconteceram na vida de Jó. Foi o drama de Jó. Então na lição anterior nós vimos o drama de Jó. Na lição de hoje vamos ver o lamento de Jó. É claro que a situação que Jó passou foi uma situação catastrófica. Foi uma situação realmente muito difícil para um ser humano. E Jó aqui então no capítulo 3, ele deixa extravasar todo esse sentimento, que ele estava sentindo através de lamento. É isso que a gente pode ver aqui no capítulo então de número 3. Bem, primeiramente nós devemos considerar, quando as pessoas às vezes leem esse texto, as pessoas ficam assim um pouco perplexas diante das palavras de Jó, Parece que o Jó do momento anterior, aquele Jó resignado, ele não está sendo tão paciente assim, mas não é bem assim. O que esse texto então demonstra? Nós precisamos observar que nesse texto do capítulo 3 do livro de Jó, o que nós vemos é um Jó então demonstrando a sua condição humana. É isso que nós podemos ver aqui, Ou seja, toda a condição humana de Jó, ela é retratada aqui nesse texto. Ou seja, Jó, ele tem o seu lado humano, o seu aspecto humano. Ele não era um super-homem. Ele não estava imune acerca dos problemas, das adversidades, das vicissitudes da vida. Então, isso mostra a fragilidade humana. É isso que a gente pode ver, então, aqui nesse momento, no capítulo 3 do livro de Jó. Ou seja, ele era um homem resignado, mas ele tinha o seu lado, o seu aspecto humano, É dentro desse aspecto de humanidade que Jó então está procurando uma explicação. Ele está procurando entender a razão daquele sofrimento e ele passa então a lamentar, O lamento dele revela exatamente a sua condição humana. A lição de número 5, ela comenta então esse lamento de Jó. O comentarista ele divide em 3 partes o lamento de Jó. A primeira parte é Jó perguntando por que nasci. Isso está logo no início então do capítulo 3 do livro de Jó. Capítulo 3, o versículo 1, inclusive está aí no próprio texto da lição. O texto diz que Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. Pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Então a primeira atitude de Jó aqui, ele perguntou então por que foi que ele nasceu. Ou seja, Jó então neste momento ele faz questionamentos acerca do seu nascimento. Era um lamento, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele estava realmente em um momento de conflito. Veja, de um lado estava o seu sofrimento, as suas angústias, e de um outro lado estava ele procurando entender, compreender tudo isso. É nesse contexto então que nós temos Jó então perguntando, dizendo por que foi que eu nasci. No versículo de número 3 ele diz: pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Vejam bem essa expressão então, pereça. Interessante nós observarmos que em alguns outros momentos também na Bíblia, especialmente no livro de Jeremias, no capítulo 20, Jeremias também
passou por uma condição semelhante. Ele chegou a dizer: maldito o homem que deu as novas a meu pai. Isso está em Jeremias no capítulo 20, versículo 14 a 18. Então isso mostra que o povo do Oriente, eles tinham esse hábito de lamentar, né? Não era um hábito incomum os povos do Oriente, eles escreverem lamentos, e Jó então está seguindo também o costume da época, né? Nós observamos ainda no versículo de número 4, Jó disse: converta aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tem cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Veja como o sofrimento de Jó era intenso, né? Ele desejou que aquele dia fosse convertido em trevas e que não brilhasse a luz sobre ele, né? Ou seja, que o seu dia fosse então apagado. Ele chegou a dizer desejar que o dia fosse apagado do calendário. Ou seja, se aquele dia do sofrimento de Jó fosse apagado do calendário, não iria, na visão dele, não iria fazer falta no calendário de Deus para completar os dias de ano, porque era um dia realmente de muito sofrimento então para ele. Então o desejo dele era que aquele dia fosse apagado então do calendário. Do versículo 5 ele diz: contamine-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvens negras, vapores do dia o espantem. Veja bem que Jó então deseja que aquele dia seja convertido em trevas, que as nuvens viessem sobre aquele dia, né? E que os vapores do dia pudessem espantá-lo. Então você pode observar toda a condição então que Jó ele se encontrava, né? Ou seja, que a sua memória então fosse esquecida, que não fosse lembrada, que o dia do seu nascimento não fosse um dia de celebração, um dia de festa, mas que fosse esquecido. E ele também deseja então que aquele dia do seu nascimento fosse convertido em trevas, que ficasse então na escuridão e que nem entrasse então no calendário. O versículo de número 8 ele diz: amaldiçoem aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. Vejam bem, Jó então ele deseja que aquele dia então fosse da mesma forma que no mundo antigo existia pessoas, né, na visão inclusive mítica, que despertava o Leviatã, que era um monstro marinho. Ele então desejou que da mesma forma o dia então dele fosse amaldiçoado. Aquelas mesmas pessoas que tinham o poder, segundo a visão do mundo semítico antigo, de despertar o Leviatã, de provocar determinadas atitudes no Leviatã, que essas pessoas fizessem o mesmo também em relação àquele dia do seu sofrimento. Ou seja, os monstros marinhos na antiguidade, eles tinham a crença no mundo semítico, né, de que esses monstros dos mares eram capazes de engolir os dias e as noites. Então Jó está solicitando que isso acontecesse também com os dias e as noites do seu sofrimento. Ou seja, ele está então solicitando que o caos ele fosse instalado. Veja, né? O caos ele fosse instalado. O pastor Claudio Nuno, no seu comentário acerca do livro de Jó, ele mostra então que esses pedidos de Jó não eram pedidos razoáveis, né? Jó então, naquele momento de angústia, ele pediu determinadas coisas, que Deus fizesse determinadas atitudes que não correspondia ao aspecto racional, né? Observe então bem, nesse primeiro momento, Jó, ele lamenta e pergunta: por que nasci? Por que nasci? Isso está do versículo 1 até o versículo 10. No segundo momento do lamento de Jó, que vai do versículo 11 ao versículo 19, ele então pergunta: por que é que eu não nasci morto? Isso está do versículo 11 até o versículo 19. No versículo número 11 ele diz assim: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Ou seja, porque no ventre da minha mãe eu não morri? Ou porque quando eu saí da madre, naquele momento eu não morri? Ou seja, ele desejou ter nascido morto,
né? Seria um natimorto, uma pessoa que já nasce morta. Jó, ele desejou isto aqui. No versículo 13 e 14 ele diz: porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Veja, nesse caso aqui, Jó está vendo a morte como um nivelador social, né? Jó, ele está vendo que no túmulo todos seriam iguais, tanto os príncipes quanto plebeus. Ali na sepultura havia então um momento em que todos se tornariam iguais. Então Jó está demonstrando essa unificação ali no sepulcro, no momento que a pessoa estivesse então na sepultura, né? Ou seja, Jó então ele está nesse momento lamentando porque foi que ele não nasceu morto, porque se ele tivesse nascido morto, na sepultura todos se igualam e o seu sofrimento então não seria maior do que o dos outros. No versículo 16 ele diz: ou como um aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Nesse momento então ele deseja mais uma vez que o seu nascimento fosse não tivesse acontecido, que fosse como uma espécie então de um aborto oculto, que as pessoas não tivessem conhecimento, mas que acontecesse então de fato. Bem, então aqui do versículo 11 até o versículo 19, Jó então está perguntando por que foi que ele não nasceu morto, né? Se isso tivesse acontecido, ele estaria descansando em paz na sepultura e ele estaria então livre das tribulações, né? É isso então que Jó ele deseja aqui neste momento. O comentarista da lição, ele comenta logo em seguida no ponto 3, à luz do Novo Testamento, trazendo a luz da revelação do Novo Testamento. Veja que nesse momento aqui, nós estamos no Antigo Testamento. A revelação de Deus ela é progressiva. No Antigo Testamento, nós temos então um determinado momento da história bíblica e a revelação de Deus ela vai progredindo, de forma que muitas doutrinas que estão presentes no Antigo Testamento, elas só se tornam mais claras no Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina da ressurreição, a questão relacionada à morte, o que acontece depois da morte. Então, Deus foi revelando progressivamente. É por isso que no ponto 3 o comentarista então diz que à luz da revelação do Novo Testamento, esse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos então à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses 4, 11, 12, João 16, 33, Filipenses 4, 13. Ou seja, à luz do Novo Testamento, nós estamos sujeitos então à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo que nós estamos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento, nós temos então a promessa consoladora de Deus à luz então do Novo Testamento. Em terceiro lugar, o Jó fala agora sobre por que continuo vivo. Jó capítulo 3, versículo 20 a 26. Então, nesse momento agora, a partir do versículo 20, ele pergunta por que é que continuo vivo. Versículo 20 e 21. Porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, Jó então pergunta agora por que é que ele continua vivo. Ele está muito amargurado e ele então pergunta por que é que ele continua vivo. É interessante que nós temos personagens na Bíblia, como Jonas, por exemplo, e Elias, que também passaram por situações muito adversas, que desejaram morrer, né? Então, por que é que ele continua vivo? É a pergunta então de Jó. No versículo 23 ele diz: porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó então faz uma reclamação aqui no sentido contrário lá do capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Jó, Satanás argumenta que a fidelidade de Jó dava-se em razão do fato de Deus ter cercado ele de bens, né? Deus então protegia Jó, mas agora Jó faz uma declaração então no sentido contrário. Ele cria que estava preso dentro das muralhas então do sofrimento.
A angústia cercava Jó de todos os lados, né? O patriarca então se encontrava em um sofrimento então indescritível. Então a gente pode observar aqui no capítulo 3 então do livro de Jó, então argumentando, né, um momento muito difícil então para Jó, e Jó então lamentando, né? Jó amaldiçoando o seu dia, Jó ele perguntando por que nasci, por que não nasci morto e por que ele continuava vivo. São os três elementos que estão contidos aqui nesse texto. Você pode observar no versículo de número 24 que Jó fala de gemidos e lamentos, né? Uma situação muito terrível que Jó então estava se encontrava. Bem, a gente pode então observar aqui nesse lamento de Jó que, como eu disse agora há pouco, ele pediu que Deus fizesse coisas que na realidade são irrazoáveis, né? Ele solicitou, por exemplo, a Deus que Deus mudasse, por exemplo, ele chegou a pedir em um determinado momento que Deus escurecesse as estrelas, né? Deus escurecesse as estrelas. Vejam bem, ele chegou a pedir também que fechasse as portas do ventre, e ele chegou a desejar que as portas do ventre fossem fechadas, ou seja, que Deus mudasse as leis da biologia. Quando o casal casa, logicamente eles vão ter filhos, é um aspecto biológico. Então ele pediu que Deus mudasse as leis da biologia, a mecânica celeste, ou seja, imagine se Deus fosse escurecer o sol. Existem muitas coisas que estão relacionadas ao sol, a mecânica celeste, né? A luminosidade, a questão da beleza dos raios solares, a questão também do próprio funcionamento de toda a dinâmica do universo. Se Deus fosse escurecer o sol e atender o pedido de Jó e mudasse a mecânica celeste, muitas coisas terríveis iriam acontecer no universo. Ou seja, isso mostra que em momentos de angústias, às vezes, nós solicitamos a Deus coisas que são irrazoáveis, né? É o que a gente pode observar aqui. Bem, o comentarista no ponto 3 da terceira parte do comentário, ele também faz uma aplicação que muitas vezes nós nos sentimos como Jó. Veja, antes de nós então julgarmos Jó e acrisolarmos Jó, nós devemos atentar que muitas vezes também nós passamos por situações dolorosas como Jó, que a gente sente como ele, desorientado. Jó estava desorientado, era um momento de muita angústia, de muito sofrimento. É nesse momento então que nós precisamos então da ajuda do alto para manter o equilíbrio. Não é fácil numa situação de sofrimento, de adversidade, nós mantermos o equilíbrio. Somente com a maturidade e percorrendo o caminho da sabedoria e com a ajuda de Deus é que nós podemos então passar por tais situações. É por isso que o apóstolo Tiago então diz no Novo Testamento: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a falta de sabedoria que Tiago diz ali é a falta de sabedoria no contexto da adversidade. Você observa que Tiago está falando lá no capítulo 1 do seu livro, ele está falando do contexto também de sofrimento. É dentro do contexto de sofrimento que ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, sabedoria para lidar com as situações adversas. Então, se você está passando por uma situação adversa, deve então buscar a sabedoria e o caminho da maturidade que vem de Deus. Então, nesse momento, professor de escola dominical, você pode fazer a devida aplicação. Certamente vários dos seus alunos que estão ali na classe estão passando por situações adversas, estão passando por dificuldades, e você então pode neste momento estimular os seus alunos que estão passando por situações adversas a buscar a sabedoria de Deus, né? A não se desesperar, a pedir graça a Deus para suportar o sofrimento e pedir também sabedoria para lidar com essa situação. Ou seja, no momento então da adversidade, do sofrimento, nós precisamos então pelo menos de duas coisas: primeiro, graça para suportar o sofrimento, e segundo, sabedoria para lidar com o sofrimento. Então estimule os seus alunos a buscar isso em Deus. Concluindo,
o comentarista então diz que a tristeza, as adversidades vieram muito sobre Jó, mas Jó não negou Deus nem o amaldiçoou. Então, o que a gente pode observar no capítulo 3 do livro de Jó é a condição humana de Jó. Quando a gente lê o capítulo 3, que vê Jó lamentando e pedindo que determinadas coisas acontecessem, ele está refletindo nada mais, nada menos que ele é um humano, que ele é mortal. Ali a gente se identifica com aquela situação também. Quantas vezes, nos momentos de angústia e de sofrimento, nós agimos de forma semelhante a Jó? Isso revela então a nossa condição humana. Aliás, a condição humana é o tema do trimestre. O tema do trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. Veja como as duas coisas que estão na capa da revista, elas de uma certa forma, elas estão em oposição, né? Ou seja, Deus é um Deus soberano e nós humanos somos frágeis. O livro de Jó então está revelando, está nos mostrando exatamente essas duas coisas, a soberania divina e a fragilidade humana. Aqui nesse momento nós estamos então estudando e focando a fragilidade humana. Então, que nós possamos então atentar para isso. Somos humanos, somos frágeis e no momento da adversidade nós precisamos da graça e da sabedoria de Deus. Então, caro professor, relembrando então os pontos principais da lição, que você possa explicar então que Jó era humano, mostrar como foi que ele extravasou essa condição humana através dos seus lamentos, né? E comentar, explorar os 3 pontos do lamento de Jó. O primeiro ponto, porque nasci; o segundo ponto, porque não nasci morto; e o terceiro ponto, porque continuo vivo. Que você possa estudar esses textos bíblicos. Claro, o nosso tempo aqui é limitado e nós procuramos para que o vídeo não seja muito grande, né? Então eu sei que haveria mais coisas talvez a ser explorada, mas nós fazemos de tudo para manter a objetividade, para que os vídeos não fiquem muito longos, né? Mas você pode então pesquisar nas bíblias de estudo, nos comentários, todo o capítulo 3 do livro de Jó e destacando os pontos principais que estão contidos aí neste texto. Nós aqui damos apenas um referencial, um roteiro, mas você pode se aprofundar muito mais. Que você possa regar tudo isso com oração e não perca essa oportunidade tão singular para você apresentar para os seus alunos a fragilidade humana nas Escrituras. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa estar empenhado a cada dia no ensino então da palavra de Deus, né? Nesse mês de outubro nós comemoramos o dia do professor, particularmente hoje que estamos gravando esse vídeo, dia 15 de outubro, comemora-se o dia do professor. Então deixamos também os nossos parabéns para os professores da Escola Bíblica Dominical, que de forma voluntária doam o seu tempo e o seu talento para expandir o reino de Deus. Parabéns então aos professores e que nós possamos continuar nessa tarefa, embora árdua, mas também recompensadora, de ensinar a palavra de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe e até a nossa próxima lição.